Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Então, nesse vídeo eu quero contar para vocês um pouquinho da nossa trajetória. Como a gente veio parar em Portugal, por que viemos para Portugal e o que fez a gente largar o Brasil, não querer mais saber do Brasil de jeito nenhum e viemos para Portugal, não para outro lugar. Aí nesse vídeo eu quero explicar tudinho para vocês entenderem um pouquinho da nossa trajetória até aqui. Então, pessoal, eu tô aqui com esse montante de roupa para arrumar, para guardar antes que as crianças cheguem da escola. Então, porque se eles se eles chegarem e ver essa multidão de roupa aqui, eles vão achar que é para pular em cima. Então, eu quero contar para vocês sobre a nossa trajetória. Como a gente veio parar aqui, por quê? E o que aconteceu com a gente no Brasil que fez a gente vir parar aqui em Portugal, né? Porque muita gente fala assim, Portugal, logo Portugal. Existe Irlanda, Holanda, Bélgica, Estados Unidos, vários outros países, mas vocês foram justamente para Portugal, que é o menor salário mínimo da Europa. Então, isso tudo tem um porquê. Por que isso, por que aquilo, por que desse jeito e tudo mais. O que aconteceu no Brasil chegou a ser estranho, porque a nossa vida ela não evoluía no Brasil. Não evoluía, ela só regredia. Sabe quando você olha assim para sua situação e vê, eu tô no lugar errado? Aquela história de tô no lugar errado, na hora errada, no minuto errado, tá tudo errado. Tem alguma coisa que não tá batendo. Foi a nossa situação. Nada pra gente dava certo. Nada. Aí nisso, nada não dava, nada ia dando certo pra gente. A gente falou assim, na verdade, Deus de 2019, a gente vem querendo, pensando na possibilidade de sair do Brasil. O meu filho, ele nasceu em 2016. A gente começou a pensar em 2019. Só que aí minha filha nasceu em 2020, no começo do ano. Aí a gente falou, pô, agora não dá. Mas Deus, quando a gente casou, a gente já pensava. Na verdade, eu pensava. Na verdade, eu pensava assim, não, vamos. E o Matheus sempre ficava com o pé atrás, sabe? Não sei, vamos ver. Vamos ver se vai dar certo e tudo mais. Aí a gente começou a realmente pesquisar, cogitar, ir atrás, ver vídeo no YouTube, ver, começar a seguir no Instagram pessoas que moram em Portugal para ver como é o estilo de vida, como é tudo. A gente começou a fazer isso, pesquisar casa, relocation que vinha com água para ligar a água, a luz, tudo incluso. Porque seria muito difícil, né, no começo. E a gente veio para Portugal porque pra gente seria mais fácil. Essa que é a verdade. É a porta de entrada para a Europa. É a porta de entrada, é a mesma língua, é mais fácil. E essa que é a verdade. É bem mais fácil do que você ir para um país que fala inglês, sendo que você não sabe falar inglês. Tudo bem, a gente aprende, a gente se vira nos 30, mas pra gente seria mais fácil até por causa das crianças. Aí a gente veio pra cá. Só que aconteceu uma situação em 2024, em janeiro de 2024. Aconteceu isso em janeiro de 2024 e a gente veio para Portugal em outubro de 2024. Em dia 13 de janeiro, a casa que a gente morava, ela alagou. Ela alagou de uma forma que a água veio até assim, a minha cintura. A água veio até a minha cintura. Foi horrível. A gente perdeu tudo da casa. A gente conseguiu salvar a geladeira, que eu peguei junto com o Matheus e botei em cima da mesa. A gente salvou a televisão, que a gente botou em cima da pia. E as malas. Vocês acreditam que as malas já estavam prontas? Eu montei a mala dias antes da enchente, sem saber. Montei a mala todinha de viajar. Todas as roupas que era para viajar já estava dentro da mala separada em cima do guarda-roupa. Então, quando começou a encher, as malas já tava. A gente pegou
E fomos botando em cima do guarda-roupa. E foi o que a gente salvou. E documento, claro. E a gente saiu botando em cima do guarda-roupa, aquela correria, botamos as crianças em cima da cama, e enchendo a água, aquela loucura. A gente tinha uma cachorra na época, uma cachorrinha chamada Mel. Do nada a cachorra sumiu. Eu tô aqui resumindo a história pra vocês, porque a história é enorme, enorme. E a cachorra sumiu. Nisso que a cachorra sumiu, tem que terminar de dobrar essas roupas. Nisso que a cachorra sumiu, a gente foi procurar ela. Aí aquele barulho de afogamento, sabe? Aquele tipo um último suspiro, a gente achou ela. Ela tava se afogando. A gente pegou ela se afogando na sala e depois eu fui no banheiro porque ela tinha sumido de novo, porque ela era aqueles cachorros assim, sabe? Super independente. É, e meu marido, ele achou ela na rua na época. Então, aí depois eu peguei ela se afogando no banheiro. E a gente botava ela em cima do sofá, a gente botava ela em cima dos móveis, dos lugares, e ela não ficava, ela não ficava. E a água foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo. O nosso colchão era super grosso de. Acho que era de mola, não lembro, mas eu tenho quase certeza que era de mola. Aí aquele colchão foi enchendo, sabe? Foi minando água, porque ele sugou tanta água que conforme você pisava no colchão, ele minava água. Quem estava em cima dos colchões? Meus filhos. Ai, foi a pior situação da minha vida. Por isso que eu traumatizei de uma forma que eu não quero mais saber. Não quero mais, não é a minha intenção um dia morar, mas e se não? Não é, sabe? Porque foi muito traumatizante. Todas as coisas que a gente passou lá. Aí isso era 4 horas da manhã. Aí eles foram, pegaram no sono, aí começou a minar a água do colchão, eles deitaram. Quando minha filha se virou assim, aí o cabelinho dela assim, cheio daquela água podre, sabe? Foi uma cena que, sabe, eu prefiro apagar da minha mente. Eu prefiro apagar da minha mente porque é deprimente. Foi muito triste. Foi muito triste. Aquela sensação de impotência, que você não pode fazer nada. E se a gente saísse da casa pra sair da casa pra ir pra outro lugar seco, não dava mais tempo. Nós não sabia que encher aquilo tudo. Se a gente soubesse que ia encher aquele tanto todo, a gente teria saído. Mas a gente não sabia. Então a gente ficou, a gente falou, daqui a pouco para de chover, a água não vai nem subir muito. Não. Só foi subindo, 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 subindo. Eu vou tentar procurar imagens aqui e vou botar aqui no vídeo para vocês verem como ficou, porque a gente tinha câmera no quintal. Vou mostrar para vocês como ficou, vou botar foto aqui para vocês verem. Nossa, foi horrível. Foi horrível. E aquela sensação de impotência, sabe, sem poder fazer nada. Porque se eu tirasse eles dali daquele colchão, por mais que estivesse me dando água, era o lugar mais seco. Vamos dizer assim. Eu não tinha onde botar eles, porque já estava tudo empilhado. E o que estava empilhado já estava molhado. A gente já tinha perdido. Então a gente só salvou as malas, a geladeira e a televisão. E as malas que estavam em cima do guarda-roupa, o guarda-roupa ele quebrou. Ele desmoronou, ele não aguentou. Ele foi quebrando assim, de lado. E a mala ficou assim, ó. Quase indo pra aquela água podre. Nossa, foi desesperador. Só de falar com vocês aqui assim, eu já fico assim, ofegante, porque foi horrível. Foi horrível, horrível. Então, tudo que a gente já viveu lá. O Matheus, ele trabalhando, ele teve que voltar de ré. Voltar de ré igual doido na estrada, na pista, porque tava tendo arrastão. O Rio de Janeiro tava terra para ninguém, era terra de ninguém, era terra sem lei. Então, não. Mesmo a gente morando lá no Brasil, a gente já estava pensando em sair do Rio de Janeiro e ir para o sul. A gente já tinha ideia de ir para o sul. Só que se a gente ficasse no Brasil, claro, mas a gente optou em vir embora. Aí foi tão desesperador a nossa situação, a nossa trajetória. Foi tão, mas tão desesperador mesmo que a gente veio com a cara e com a coragem, essa que é a verdade. Porque a gente vendeu o carro, porque a gente conseguiu salvar o carro dessa enchente maluca. A gente conseguiu salvar o carro, ponto. Salvamos o carro.
Porque a gente falou assim, não, só para desencargo de consciência, vamos pegar o carro e vamos botar em outro lugar mais alto. Mesmo assim, não adiantou. O carro encheu d'água, bateu o motor, isso no Brasil, tá? Bateu o motor aqui também, né? Do ponto que eu falei com vocês, mas lá no Brasil, bateu o motor do carro, teve que fazer o motor. Aí a gente foi, vendemos o carro, compramos a passagem para outubro, chegamos em outubro e viemos. Só que a gente já não tinha mais teto, a gente não tinha mais onde ficar. Aí a gente foi trajetória de casas, né? A gente foi fazendo rodízio de casa, porque ninguém merece. Se você tá morando na tua casa, do nada chega 4 pessoas. Tudo bem que tem a situação, aconteceu isso, é compreensível, mas, poxa, é chato, né? Aí a gente foi pra casa da minha sogra, ficamos um mês lá. Um mês lá. Aí depois fomos pra casa da minha mãe. Eu não lembro quanto tempo eu fiquei na minha mãe. Não lembro mesmo. Mas foi por aí, entre 2 meses, por aí. E depois eu fui pra casa da minha avó, que mora embaixo da minha mãe. Aí, porque a casa era maior, era melhor para as crianças. E a gente foi ficando de pouquinho em pouquinho, sabe? Até chegar o momento de vir pra cá. Só que aí na casa da minha avó, foi na casa da minha avó que a gente foi e compramos a passagem e começamos a botar pra ajeitar tudo, fazer tudo. E a gente preferiu vir pra cá, que era a porta de entrada da Europa. É porta de entrada, não adianta, é mais fácil. É muito mais fácil. E quando a gente veio, tava, vamos dizer que tava melhor para entrar aqui dentro, né? Não tava tão complicado como tá hoje em dia. Só que eu vi na época muito vídeo. Ah, você consegue fazer isso, consegue fazer aquilo, mesmo tendo filho e não sei o que. Falei, pô, legal, eu tenho 2 filhos, eu vou conseguir. Só que não. Quando eu cheguei nessa cidade aqui que eu moro, em Viseu, o que eu ouvi foi, eu e Matheus ouvimos, que Viseu é terra de herdeiro. Aí a gente ficou com aquilo na cabeça, né? Como assim terra de herdeiro? Terra de herdeiro? Por que isso? Aí a gente vivendo, convivendo, vendo as coisas acontecendo, as situações, a gente foi vendo o que estava acontecendo. Aí a gente foi e entendeu por que terra de herdeiro. Porque não tem emprego. Aqui mora quem é dono de fábrica, mora quem já tem casa de herança. Aqui vive as pessoas que vivem de herança. Isso aqui é terra de herdeiro. Você vai, anda assim nas ruas de Viseu, só vê casarão, casarão, casa bonita, casa enorme. Só que, tipo assim, você vai olhar, é um modelo mais antigo. E quando você vai procurar emprego, você chega assim de um outro país, procurando, recomeçando a vida, você vê que, pô, vai ter emprego, mas não tem, não tem. Eu sigo uma, uma mulher no Instagram que ela mora em Aveiro. Ela falou o horário de trabalho dela. Eu acho que ela pega de 9h30, 9h30, 9, 10, 11, meio-dia, 1, 2, 3, 4. É uma coisa assim, de 9h30 às 4h30, não lembro agora o horário, não tô recordando. Mas ela tem uma bebezinha de 8 meses, ela consegue simplesmente deixar a bebezinha dela na creche, 8 horas, e vai para trabalhar na fábrica em Aveiro. Em Aveiro não, em Águida. Águida não, Aveiro, Aveiro, Aveiro. É em Aveiro. Ela vai, deixa a bebezinha dela e vai. Aqui, os horários de trabalho daqui, nossa, você não vive, você não tem tempo para nada, você vive para aquilo. Fora que ainda tem o horário rotativo. Lá em Aveiro, eu não vi sobre isso não. O pessoal que mora para lá e que eu sigo muita gente de lá, é aqui do lado, acho que é 40 minutos daqui. 40, 50, uma coisa assim. Lá, eles não falam sobre horário de rotativo, mas aqui em Viseu, todas as fábricas, todos os lugares, restauração e tudo mais, restauração, restaurante, né? É tudo horário rotativo. Aí você não tem direito de escolha, não, eu quero o horário da manhã, eu quero o horário da tarde, eu quero o horário. Não tem, tu não tem escolha, entendeu?
O único horário que não é rotativo aqui em Viseu é o horário da noite. Agora, se você for trabalhar de dia, é o rotativo. Uma semana você trabalha de manhã, na outra semana você trabalha à tarde. Então, é uma situação muito complicada. Mas por que você não sai de Viseu? Porque, como eu vou explicar pra vocês que eu já resolvi minha vida toda aqui. Aqui eu já consegui o médico de família. Já em Aveiro, muita gente fala que não consegue médico de família. Tem gente que vai lá no, no médico lá e não consegue médico de família. Tem gente que nasceu em Aveiro e não consegue médico de família. Aqui eu tenho médico de família. Eu, o Matheus, o Davi, a Manuela, já resolvi tudo aqui. E toda vez que você se muda, você tem que trocar a sua morada, tem que trocar a sua morada. Senão você paga uma multa. Eu não sei, mas eu acho que você tem até um mês, não sei, não me recordo, para fazer essa troca. E ficar se mudando toda hora e fazendo essa troca, como eu vou explicar para vocês? Você tem que ir em todos os lugares para trocar seu endereço. Um exemplo, eu tenho um carro financiado. Eu preciso ir na minha financiadora do meu carro e ir lá trocar o endereço. Eu tenho que ir em vários outros lugares. Eu tenho que ir na loja do cidadão, nas finanças. Eu tenho que ir. Como é? Para ligar a água, é uns 5 a 10 dias úteis. É o que mais demora aqui é água. A luz também demora muito. A internet demora. Aqui é muito. As coisas são mais devagar. Vamos dizer que é mais devagar. A gente está acostumado mais com aquela agilidade do Brasil. Não, se mudar hoje, amanhã já deve estar ligado, que não sei o quê. Não, aqui é mais devagar. E aqui, como eles falam aqui mesmo, aqui é terra do papel. Tudo é papel. Tudo é papel. Qualquer coisa, resolver documento, resolver qualquer coisa nas finanças, relógio cidadão, é papel. Você precisa ter uma pasta. Não adianta. Tem que ter uma pasta cheia de papel de tudo que você está resolvendo. E eu já resolvi minha vida toda aqui. Meu esposo trabalha por aqui. Ele gosta muito do trabalho dele, graças a Deus. E agora a gente está conseguindo ir levando, mantendo e tudo mais. E a gente vai ficando por aqui. A cidade é boa, é muito bom aqui. Aqui é um interior com um ar, vamos dizer, com um ar de cidade grande. Aí, aqui você tem tudo, tem tudo. Assim, quando eu cheguei aqui, eu consegui médico de família. Tem pessoas aí na luta, assim, não conseguem médico de família de jeito nenhum. Ah, aí eu acabei resolvendo minha vida toda aqui. Não tem por que eu me mudar daqui de Viseu agora. Porque desde quando eu botei meu filho na escola, eu venho mudando ele de colégio, mudando, mudando, mudando. E ele não cria vínculo, ele não cria amizade com ninguém. E ele fala pra mim que gosta muito da escola dele. E a gente tá conseguindo levar, a gente vai ficando aqui em Viseu até quando Deus permitir, né? Aí. Mas isso é uma grande verdade. Isso aqui é terra de. É terra de herdeiro. Porque você vê aqui muitas pessoas e tudo mais. E emprego pra mulher é difícil. Emprego pra mulher aqui é difícil. Muito difícil. E também tem várias situações que meu esposo também já passou em trabalho. Nossa, ele trabalhou numa fábrica que um senhor falou que ia puxar a faca pra ele, que ia pegar ele, que ia fazer e acontecer com ele. Foi mó confusão dentro da fábrica. Foi um senhor. Ele tinha algum problema, eu não lembro, ele tinha algum problema, ele não lembro se ele era diabético. Eu não lembro, eu sei que ele tava perto, não sei se era de aposentar, não sei. Sendo que, sabe, e aí tu vai ver umas bobeiras, sabe? Só porque teve a pausa, meu esposo tava, porque ele tava aprendendo, ele tava com o serviço todo atrasado. Ele teve uma pausa, em vez de ele ir pra pausa, que é uma pausa de, não sei se era de 5 ou 10 minutos, falou assim, pô, não vou pra pausa não, vou terminar, vou adiantar aqui, porque se ele não fizesse o trabalho dele, toda a produção parava. Porque um depende do outro pra produção andar nas fábricas aqui. Ele trabalhou nessas fábricas, sabe, de carro, essas fábricas de carro. Então ele ficou lá. Esse senhor não gostou. Nisso que esse senhor não gostou,
Ele falou que ia fazer, ia acontecer, ia pegar ele, que não sei o quê. Mas era um senhor, sabe? Um senhorzinho. E toda hora uma briga, uma picuinha, uma desavença boba, sabe? Ele já passou tanta coisa aqui, ele já trabalhou aqui desde quando a gente chegou, acho que em cinco empregos. E eu trabalhei em um. E as mulheres que eu converso aqui, ninguém consegue nada. Não consegue. Não consegue. E aqui, o problema, sabe qual é? Eles te dão uma função. Você tem uma função. Só que é desvio de função toda hora. Você tem que ser uma máquina. Você não pode fazer só a sua função. Você tem que fazer a sua e mais três. E se você não fazer, você não está qualificada para eles. Eu quero que vocês entendam que eu não estou reclamando. Se eu não gostasse, eu não estaria aqui. Nossa, essa terra aqui é maravilhosa. É maravilhosa. Eu gosto muito daqui de Portugal aqui. Tirando esse inverno que passou agora, que foi super rigoroso. Nossa, foi muito rigoroso. É muita chuva, vento, um frio. Nossa, horrível. Mas essa terra é muito boa. É muito boa. É... Aqui eu realmente não tenho o que reclamar. Isso aí eu tô contando pra vocês a experiência que a gente passou, a minha experiência, a experiência do meu esposo. Aí é complicado, sabe? Porque a gente que vem de outro país, só quem entende a gente é quem já passou pela imigração também. Então a gente é tratado melhor pelos portugueses que já passaram por imigração. Porque eles sabem como é difícil, como é, às vezes, a xenofobia, o preconceito, está aqui para tomar meu trabalho, está aqui para poder tomar meu lugar. Não é isso. A gente está em busca de algo melhor, igual a eles. Só que quem nunca viveu a imigração não consegue nos entender. Acha que a gente está aqui de palhaçada, acha que a gente está aqui de baderna, mas não é isso. Não é isso. Aí é aquilo, né? Tudo é uma conversa. Olha quanto casaco. Tanto, eu lavei tudo, aproveitei o sol de um único dia que teve para poder lavar isso tudo, para poder botar num saco e sugar, porque senão pega mofo, pega bolor. Aí eu vou ter que comprar. E esse saco de para poder sugar o ar e botar esse casaco dentro, só dura por um ano. Só dura um ano. Os que eu comprei durou esse inverno e acabou. Não tem mais saco para poder botar. Vou ter que comprar mais. Aí todo ano tem que comprar saco. Aí metade eu boto embaixo do sofá, que aqui tem um baú. A outra metade eu vou botar dentro de mala. E assim vai. Pra não estragar, né? Porque não adianta. No verão aqui é tão quente, tão seco. Tão quente, 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 seco. Que isso aqui não vale a pena ficar fora da mala ocupando espaço. E não usa, não adianta, não usa. E o que eu queria falar com vocês era isso. A nossa trajetória até aqui não foi fácil. Mas todo mundo tem história triste. Todo mundo tem história triste. Todo mundo. Mas eu queria explicar para vocês um pouquinho. O canal é novo, né? Queria explicar um pouquinho para vocês que por que a gente veio parar aqui. Foi pirraça, foi palhaçada. Esses brasileiros que vêm pra cá pra fazer nada. Não, sabe? Foi tudo um conjunto que a gente veio pra cá. Foi dificuldade, foi luta, foi guerra. É muita coisa e, sabe? Foi difícil. Foi difícil. Chegar até aqui foi difícil. Eu não vou falar pra vocês que, nossa, tá mil maravilhas. Não. Mas tá tudo dentro do conforme, porque a gente tá aqui, vai fazer 2 anos no final do ano. E no começo é luta, não adianta, todo lugar é luta. Só que, falar pra vocês, a luta daqui tá sendo mais leve do que as coisas que a gente passou no Brasil. Eu parei agora pra pensar, conversando com vocês, foi bem mais leve. Porque o que a gente passou no Brasil, nossa, nossa, não tá não dá pra botar nem em lista. É que eu não tô me recordando, mas eu acho que o Matheus, ele já foi assaltado umas de 3 a 5 vezes, sem brincadeira. Até hoje ele não usa aliança porque levaram a aliança dele. Aí na aliança estava gravado o meu nome e a data de casamento. Até hoje a gente não conseguiu comprar outra aliança para ele. Até hoje. E a gente tá pesquisando para futuramente, né?
comprar uma aliança para ele, porque simplesmente pararam ele, levaram o telefone e a aliança. Um, um cara pegou, parou ele e levou, assim, na mão grande. E aí, vai reagir? Não sabe se ele tá armado, não sabe o que que ele tem, porque agora as notícias é tudo, isso, aquilo, outro, não dá pra saber. Então a gente não pode botar nossa vida assim em risco, sabe? Aí eu até cansei de falar. Foi tanta prova que a gente passou, que eu tô aqui tentando lembrar pra poder vir falando com vocês que só essa história que eu contei aqui pra vocês já, sabe, cansou. Porque foi muita luta, foi muita dificuldade. E só quem passou sabe. Só quem passou sabe. Sempre vai ter um pra falar, mas não sei o quê. Mas não sei o quê. Não sei o que lá. Sempre tem. Não adianta. Não adianta. Não tem nada que você faça que vai ser perfeito para todos. Não, não adianta. E sempre vai ter um ou outro que vai falar, mas isso, mas aquilo, aquilo outro. Sempre tem um porquê e um mais. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês continuem aqui com a gente. Se inscreva, curta o nosso vídeo, compartilha para pessoas que querem dicas de Portugal, que a gente vai estar sempre vindo aqui trazer para vocês as dicas, as novidades, tudo que a gente está fazendo. E eu pretendo vir trazer as coisas que eu for fazendo aqui, preço, local de compra, se eu conseguir parcelar e como foi, se eu conseguir fazer o cartão do tal lugar. E porque essas dicas são muito boas, né? Porque quando a gente chega num lugar, sempre tem uma coisa nova, sempre tem uma coisa que a gente não sabia, mas que outro sabia que poderia ter dado a dica para te ajudar. A gente vai vir sempre trazer assim para você essas novidades, porque a gente sabe como é difícil o começo. Aí eu criei esse canal justamente por isso, porque eu segui algumas meninas assim, algumas mulheres do YouTuber, que eu acabei perdendo o canal e elas davam dicas, dicas boas, aí eu tive essa ideia, sabe? De vir sempre trazendo e falando pra vocês como é que é a situação e tudo mais, porque isso ajuda muito. Tudo, às vezes, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, aquilo outro. A gente vai procurar na internet, a gente procura no YouTube, a gente procura no Google. Muita gente procura também no TikTok, né? Mas eu não tenho. E isso é bom pra poder informar, porque o começo é luta, é muita luta. E espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Tchau, tchau.